Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao nosso tema, o Apocalipse para todos. Hoje a gente vai mostrar que o papel dos anjos ou dos 7 anjos, portadores das 7 taças, não terminou com o derramar da taça do 7º anjo. Nós iremos ver textos que demonstram que sempre um dos 7, a gente não sabe se o 3º, se o 4º, se o 7º, mas um dos 7 continua em ação. Nesse momento singular, o momento que é chamado nas Escrituras o tempo da ira de Deus. Vejamos aqui em Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. Note, no último verso do capítulo 16, no derramar da 7ª taça, ali se diz, diante de todas aquelas tragédias que está acontecendo, se diz que lembrou-se Deus da grande Babilônia. E nós já mostramos a origem da Babilônia como cidade que depois se tornou império e, nas Escrituras, Babilônia é símbolo de confusão, símbolo de oposição a Deus, símbolo de tudo quanto é mal. E a gente já confrontou essas 2 cidades, Babilônia e Jerusalém. Babilônia, a sede, então, da idolatria, da feitiçaria, de todo tipo de rebelião contra Deus, enquanto Jerusalém é chamada de a cidade do grande rei. A cidade, embora eles crucificaram Jesus, eles que eu digo são os judeus, crucificaram Jesus em Jerusalém, ela é chamada, mais tarde, ela é comparada no capítulo 11 como Egito, como Sodoma, Sodoma que também é sinônimo de perversidade, de iniquidade, mas, embora esses desvios, Jerusalém foi escolhida desde os primórdios como a cidade de Deus. O que mais tarde a gente vamos dar os detalhes. Mas é interessante o ministério angelical, o ministério dos anjos em toda a Bíblia, mas principalmente aqui, neste episódio. Veja que
um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e fez um convite para o apóstolo João. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada no meio de muitas águas. Com ela prostituíram-se os reis da terra. Olha, existe tantas verdades aqui, tantos fatos que essa prostituta, que é ao mesmo tempo que uma cidade, Babilônia, é um sistema mundial de iniquidade, de corrupção, seja no sistema comercial, seja no sistema político, seja no sistema religioso. É interessante que a gente encontra este mesmo anjo, veja aqui no capítulo 21, no verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. Desculpa-me, não é o verso 6, mas é o verso 9. Então, veio um dos 7 anjos, olha ele aí novamente. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me mostrou em espírito e me transportou em espírito até um elevado monte, uma elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olhe bem, o mesmo anjo, ou seja, novamente, um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias da ira de Deus. Este anjo, que no capítulo 17, ele chama João para ver a condenação, a manifestação da ira de Deus sobre a grande prostituta. Agora, este anjo, ele convida, ele leva João em espírito, enquanto no capítulo 7, João é levado em espírito ao deserto. Aqui, este anjo, e quem sabe é o mesmo lá do capítulo 17. Ele leva João num alto monte e diz para ele: mostrar-te-ei a grande cidade, a esposa do Cordeiro. Note 2 contrastes: deserto e monte, prostituta e esposa, noiva do Cordeiro. Aleluia! São todos mistérios referente ao tempo do fim. Ainda no capítulo 22,
capítulo 22 e verso 6. Vejamos aqui que lindo, um episódio glorioso que desafiou o sentimento religioso, o sentimento de adoração do apóstolo João. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Este anjo aqui não é daquele mesmo grupo dos 7 anjos das taças, mas é o anjo que foi encarregado lá no princípio do Apocalipse. Ele foi encarregado de passar as visões, as revelações para o apóstolo João. Sendo que o livro está na conclusão, então ele faz aqui como que ele dá um selo, um carimbo, selo que foi arrancado, né? Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Que bênção para nós! Ao estudar o Apocalipse e ouvir esta palavra do anjo, estas palavras, isto é, todas as palavras, tudo que eu te mostrei, João, são palavras fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aleluia! Olha que magníficas palavras. João, veja as reações do apóstolo João diante de uma revelação tão fantástica. João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Eu já disse que o sentimento religioso, o sentimento de adoração do apóstolo foi movido, ele sentiu aquela constrição. Então, imagine o tipo de anjo, aquele anjo forte, aquele anjo poderoso, aquele anjo lindo diante dele, falando essas palavras. Ele não teve outra reação, ele se prostrou, se ajoelhou para adorar o anjo. Então, ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos, conservo teu, dos teus profetas, e dos irmãos e dos profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A gente tem que concluir pelo tempo limitado do nosso vídeo, mas a gente vai continuar neste episódio, nessa ministração do anjo e da rejeição, da atitude de João em adorá-lo, mas a rejeição do anjo. O anjo não quis ser adorado. O anjo disse para ele: olha, eu sou conservo teu, isto é, eu sirvo a Deus com você, com os teus irmãos, com os profetas, adora a Deus. Então, essa coisa de São Miguel, de São Rafael, de Arcanjo Miguel,
essas coisas de ficar invocando anjos. Não passa de idolatria. Aprenda com este anjo aqui. Adora a Deus. Eu diria, adora só a Deus. Amém e amém.